esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Mais um programa Memórias Botucatu. E hoje estamos trazendo aqui nada mais, nada menos que Olavo Pinheiro Godoy. Ele que tem diversos livros, né, escritos em nossa cidade, ex-presidente do Centro Cultural e que, lógico, vai falar um pouquinho de cultura pra gente, né, Olavo? Sem é um dúvida, prazer em recebê-lo aqui em nosso programa, Olavo. O prazer é tudo meu, Nenê. É uma satisfação contar sobre a história de Botucatu, que é um assunto que eu gosto muito de falar e estudo. Então, Olavo, a gente conversando aí, né, instantes atrás, e é interessante essa história que você contava. E eu até fiquei até um tanto quanto surpreso. Eu gostaria de saber de você, quando Botucatu nasceu, né? Você tem notícia que é de 1855. Mas você vinha dizendo que a cultura, né, já era bem antes da cidade nascer. Como é que é essa história toda aí? Exatamente, Nenê. A cultura inicia-se nas terras botucudas, ali por volta mais ou menos de 1840, já abrangendo a década de 50, antes já da doação das terras pelo capitão José Gomes Pinheiro para a constituição da vila de Botucatu, né? Então, os padres e jesuítas, já aqui no Baixadão da Serra, na fazenda jesuítica que eles montaram ali, já começaram ali a alfabetizar os indígenas e ensinavam teatro, ensinavam poesia, canções religiosas. Então, é aí o início da cultura em Botucatu. Agora eu fico imaginando, você que é um pesquisador, que atua nessa área há bastante tempo, né? De quem você tem notícia que foi o primeiro a escrever um livro, ou a fundar um jornal, ou algo similar? Quem foi a primeira pessoa que apareceu com essa cultura em Botucatu? Vamos falar primeiro da formação da povoação. Então, os primeiros tropeiros, as pessoas que começaram a formar aquela povoação, aquele grupo de casas ali na região central da cidade, foram vaqueiros, muitos vindos de Minas Gerais, à procura de terras para o desenvolvimento agrícola, né? E também a criação de gado. Tanto que o capitão José Gomes Pinheiro, que era proprietário de todas essas terras, desse latifúndio imenso que era Botucatu, usava para a criação de gado. Então, com a influência, com o aparecimento aqui em Botucatu dos imigrantes portugueses, espanhóis, alemães e principalmente italianos, Botucatu começou a formar uma sociedade cultural. E parte daí desse povo, desses imigrantes, a principal cultura de Botucatu. Porque antes nós já tínhamos aqui também os portugueses que trouxeram a cultura de Portugal, né? A música, a poesia, né? Mas foi com a vinda dos italianos, dos espanhóis e dos alemães que se aprimorou a cultura na cidade. Agora nós sabemos que os italianos é o que o maior número veio, né?
em todo o Brasil, principalmente no interior de São Paulo, né? Depois do italiano, qual o país que mais popularizou aqui a nossa região? Bom, depois do povo italiano, o que deu um desenvolvimento, assim, uma cultura assim, interessante, eu considero, foram os japoneses. Os japoneses, os árabes, os sírios, né? Os sírios, então os asiáticos deram uma cultura aprimorada também para Botucatu. Tanto que você perguntou para mim do primeiro escritor, então vamos falar assim, a primeira livraria, o primeiro comerciante a montar uma livraria em Botucatu chamava-se Livraria e Papelaria Arte Nouveau. Isso lá pela década de 1920, né? Então, esta livraria, essa papelaria, além de vender material de escritório, essas coisas, vendia também livros franceses, livros portugueses, né? Que naquela época o povo lia muito em francês. Então, nós recebíamos muitas publicações em francês. Então, essa Arte Nouveau vendia muito dessas publicações. Nouveau é o proprietário provavelmente era francês, né? Não o americano. Propriamente francês, americano. Era um comerciante que deu o nome de Livraria Arte Nouveau. Isso foi em que ano, Olavo? Década de 20. Década de 20. 1920. 1920. Isso. Agora, a gente, não só as livrarias, né? E o primeiro jornal na cidade de Botucatu? Quem é que foi o fundador? Quem fundou? Sim, você tem muita notícia que eu tenho lido nos jornais, né? Que foi o João Tomás de Almeida. Isso é verdadeiro, verídico ou não? Não, bem antes dele, em 1876, um comerciante em Botucatu chamado Miguel Tossi funda o primeiro jornal de que se tem notícia em Botucatu, chamado Gazeta de Botucatu. Não é a Gazeta de Botucatu, que hoje pertence a Adolfo Dinucci Vendito, né? Que está completando 55 anos de... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Gazeta de Botucatu, do Miguel Tossi, cujo redator era o professor Azurara, foi fundada em 1876 e é considerado o nosso primeiro jornal. Posteriormente veio o Botucatuense, do Avelino Carneiro. O Botucatuense foi um jornal muito bom, um jornal, vamos dizer, de conotação política. A maioria, grande parte dos jornais antigos de Botucatu teve conotação política, né? Então, posteriormente, em 1901, surge o Correio de Botucatu, Dr. Miguel Alvarenga. Dr. Miguel Alvarenga, fundador do Correio de Botucatu, na qual os irmãos Almeida trabalharam bastante e também foram posteriormente proprietários. Os irmãos Almeida, que vem de João Tomás de Almeida, Levi de Almeida, Aquiles de Almeida, né? Então, o Dr. Miguel Alvarenga, ele era do Rio de Janeiro. Era um médico veterinário, se formou na faculdade no Rio de Janeiro e veio trabalhar em Botucatu com a inauguração do matadouro na cidade. Mas como a cidade necessitava de médicos, nós tínhamos aqui somente o Dr. Costa Leite, então ele passou a trabalhar também junto com o Dr. Costa Leite na Misericórdia Botucatuense. Costa Leite, que foi o fundador, né, da Misericórdia Botucatuense. Isso. Então, o Dr. Miguel Alvarenga também resolveu fundar o Correio de Botucatu, que foi o jornal de longa duração na cidade. Ele durou 61 anos. 60, de que ano a que ano, mais ou menos? Foi de 1901 a 1970, acho que 71, se não me engano, quando findou-se na mão da família Paganini. A família Paganini foi a proprietária durante longos anos do Correio de Botucatu, né?
Então o Correio de Botucatu acabou na mão da família Paganini. Agora, pegando um gancho dessa história toda aí sua, você consegue lembrar, já que você falou dos primeiros jornais, você consegue lembrar de outros jornais que fizeram história, da imprensa escrita em Botucatu, que fizeram história? Ah, sim. Folha de Botucatu, do Pedro Chiaradia. Pedro Chiaradia foi um grande jornalista, foi considerado um dos nossos mais importantes jornalistas, né? Então, a Folha de Botucatu, do Pedro Chiaradia, era um jornal excelente. Lá vamos dizer, se desenvolveu Hernani Donato, Francisco Marins, grandes historiadores, escritores, né? Começaram na Folha de Botucatu, do Pedro Chiaradia. Diga-se de passagem, diga-se de passagem, reconhecidos internacionalmente, né? Então, a Elda Musculiato escreveu muito. E depois veio a Gazeta de Botucatu, do Dinúcio. A Gazeta de Botucatu, do Adolfo Dinúcio Vendito. Com o término da Folha de Botucatu, o Adolfo Dinúcio assume o jornal com o título de A Gazeta de Botucatu, que perdura até hoje. Mas teve outros jornais, né, em Botucatu que fizeram história também. Eu lembro do Miranda, que tinha um jornal Rolo. Teve muitos jornais. Botucatu Jornal da Estrada, né? Folha da Estrada. Folha da Estrada. Jornal, há muitos. Correio da Serra, que posteriormente passou Diário da Serra. Diário da Serra, Correio da Serra, Diário da Serra. E Jornal de Botucatu, que era do Carmone, né? Jornal Antes dele foi daquele senhor Alto. Isso. Não me lembro o nome. O Jornal de Botucatu foi um jornal muito bom também, né? Então, a imprensa, ela teve uma grande influência na cultura, que através do jornal é que os poetas publicavam seus versos, o cronista a sua crônica, pequenos contos, eram tudo estampado na imprensa, no jornal, né? E raros eram aqueles que publicavam livros, né? Então usavam mais a imprensa. Tanto é que quando eu publiquei o Dicionário dos Escritores Botucatuenses, eu reuni mais de 200 nomes publicando trabalhos em jornais, livros, revistas, tudo quanto é tipo de semanário em Botucatu. Agora, vamos mudando da imprensa escrita para a imprensa falada, que é o rádio. O rádio surgiu em Botucatu em 1939, é isso? É isso, na década de 30. Né? Que foi isso. A rádio emissora de Botucatu, PRF8. PRF8. Na qual lá se teve um grande destaque Angelino de Oliveira, né? Foi seu primeiro diretor artístico. O primeiro diretor artístico, Angelino de Oliveira, que compôs Tristeza do Jeca e uma música internacional que foi tocada até na Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, a orquestra filarmônica alemã executou Tristeza do Jeca lá na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. É muito interessante, hein? Muito se tem notícia também da BBC de Londres, né? A BBC da rádio BBC de Londres, que tinha como o tema de abertura justamente Tristeza do Jeca. Exatamente, Tristeza do Jeca. Mas entre as rádios de Botucatu também, né? Depois a gente conhece até hoje a Municipalista. Exatamente. O que você tem a falar da Rádio Municipalista? Da imprensa? A Municipalista foi a segunda rádio de Botucatu, a AM, né? Criada por Emílio Peduti, que Emílio Peduti era um político, a vida inteira ele foi um político. Como o Plínio Paganini usava a PRF8 para fazer o seu trabalho e desenvolver a sua política, o seu adversário, Emílio Peduti, também daí criou a Rádio Municipalista de Botucatu, que era também para ter um veículo para divulgação do seu trabalho como movimento político. Então, Emílio Peduti, através da Rádio Municipalista, fazia o seu trabalho junto à municipalidade, né? E também aproveitava para fazer política, né?
Então eram rádios, duas imprensas faladas, como os jornais na época. Correio de Botucatu e Folha de Botucatu, um era de uma facção política e outra facção adversária. Eles usavam, na época das eleições, para fazer política. Era único e exclusivamente sobre política. Fazer política, na época das eleições, né? E também tivemos aqui em Botucatu revistas interessantes. Veja só, na década de 1920, nós tivemos a revista A Cruzada, que era de uma organização chamada A Cruzada Brasileira, né? Entre 1925 e 30. A Cruzada? A Cruzada. Quem eram os seus proprietários? O proprietário era o professor Silvio Galvão e o padre Euclides Gomes Carneiro. Os dois que emprestam os seus nomes lá, duas ruas lá na Vila Maria. Exatamente. E o padre Euclides, que foi o fundador do asilo. O padre Euclides. Então, o professor Silvio Galvão foi um grande intelectual aqui em Botucatu. Ele não era botucatuense, mas viveu tanto tempo em Botucatu que era considerado botucatuense. Ele era um professor da Escola Normal de Botucatu, então ele era um intelectual muito bom. Então ele movimentava o meio intelectual, ele trabalhava para o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento da agricultura. Então, em várias atividades, ele atuou, professor Silvio Galvão. Então, qual que era a profissão dele? Ele era professor, advogado, ele tinha vários títulos, mas principalmente professor e advogado, mas a atuação dele era professor. E ele fundou a Cruzada, a revista A Cruzada, que foi considerada a nossa primeira revista colorida em 1925. Nós publicávamos em gráficas de Botucatu uma revista colorida em 1925. E ele também, essa Cruzada Brasileira, da qual ele pertencia, ele criou, aqui onde é hoje a garagem municipal, aqui no Lava Pés, o primeiro clube de campo de Botucatu. Era da Cruzada Brasileira. Que era o Bosque do Sossego. O Bosque do Sossego. O Bosque do Sossego foi o nosso primeiro clube de campo botucatuense. Lá ele tinha piscina, tinha tanque para pescaria, tinha campo de bocha, campo de futebol. Eles iam lá fazer declamações de poesia, piquenique. O botucatuense fazia piquenique no Bosque do Sossego em 1925. Que beleza! E Botucatu, né, sempre foi privilegiada nessa área da cultura, né? Por isso que tem esse lema, bons ares e boas escolas, né? Mas, Olavo, nós vamos dar um pequeno intervalo. Estamos aqui no dia de hoje com Olavo Pinheiro Godoy, ele que foi presidente do Centro Cultural, com vários e vários livros escritos, e está contando essa belíssima história sobre a cultura de Botucatu e seus personagens. O programa Memórias Botucatu vai dar um pequeno intervalo, não saiam daí que tem muito mais história para vocês. Até já. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense.
Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E estamos de volta com o programa Memórias Botucatu, trazendo no dia de hoje o Olavo Pinheiro Godoy. Ele que tem muitas histórias sobre a cultura de Botucatu. Ele que foi presidente do Centro Cultural por 17 anos, né? 17 anos. Vários e vários livros editados, inclusive um livro seu que eu achei lá nos pertences do senhor Santucci, que infelizmente veio a falecer. Para quem não conhece, o senhor Santucci, Miguel Santucci, era o que tinha um parquinho lá no Jardim Brasil, na Vila Mariana. Tinha um parque para criançada lá. E ele veio a falecer, e a convite do Serginho e do seu irmão, né? Ele pediu para que a gente fosse lá, que adquirisse alguns pertences, jornais antigos, revistas, livros, e nós fomos lá. E eu vi um livro seu lá, que é da cidade de Pardinho. Um dia você promete vir contar sobre essa história de Pardinho, embora o programa seja Memórias Botucatu? Exatamente. Esse livro aí é o Achegas para a História de Pardinho, que eu publiquei em homenagem à cidade de Pardinho, né, que era a única cidade da região nossa que não possuía livros publicados. Então, na época... Não existia nenhum na cidade? Não. Isso em que ano? Até que ano? Até há 10 anos atrás, Pardinho não possuía livros publicados, contando a sua história, né? Então, eu fiz uma pesquisa muito grande e idealizei o livro Achegas para a História de Pardinho. E lá eu conto toda a história da cidade de Pardinho, que foi distrito de Botucatu, né? Aí as famílias italianas, porque lá tem muitos italianos, alemães. Então eu contei toda essa história desde da fundação, do início da cidade, da vila, né? E até hoje. Pardinho, que nasce o Rio Pardo lá, né? Atravessa todo o estado, vai para o Paraná, Mato Grosso. Exatamente, né? Da qual nós bebemos a água aqui em Botucatu. Agora, para quem não conhece Pardinho, lá existe um instituto chamado Jatobá, instituto mundialmente conhecido, né? Que lá tem o nome Max Pfeffer. E o Max Pfeffer, em homenagem ao esposo de uma senhora, né? Que tinha uma fazenda em Pardinho, proprietários da Suzano aí, de celuloses, né? E para quem não conhece, vá a Pardinho, vai ver que maravilha que é o centro cultural que essa mulher doou para a cidade de Pardinho. Ela é feita toda de bambu, né? E eucalipto tratado. A água da chuva lá é toda corretamente captada, ecologicamente correta, tudo ecologicamente correto. Exatamente. Eu nunca vi um prédio tão bonito em nossa região como aquele lá, não, Olavo? Muito bonito, muito bonito. Eu considero a cidade de Pardinho, a região de Pardinho, uma mini Serra Gaúcha. Para quem conhece as Serras Gaúchas do Brasil, Pardinho é uma mini Serra Gaúcha. Está pronto para o desenvolvimento turístico. É só idealizar aqueles pequenos sítios, porque ali não existe latifúndio, são pequenos sítios herdados pelos descendentes italianos. Então dá para fazer aquelas
aquele trabalho de divulgação, turismo rural, né? Então, muito bonito. Então, é uma mini Serra Gaúcha. E pela sua geografia, né? Porque lá é muito Exatamente. bonito. Lá você avista a cidade de Piracicaba, Inhambi, Conchas, Pardinho, Itatinga. De lá você avista 7 cidades da região. Você sabia disso? Sabia, 7 cidades. Nós vamos voltando ao programa Memórias Botucatu. Vamos falar da nossa cidade, da nossa cultura, né, Olavo? E eu gostaria de perguntar a você, dos historiadores, dos escritores de nossa terra, até mesmo em homenagem, né, ao Francisco Marins, Hernani Donato, recentemente ao Cides Nogueira, e aí por diante. Por isso que a nossa terra é tão bonita assim, né? Mas vamos lá. Olha, a história em Botucatu, Botucatu é rica de história. É uma das cidades do interior paulista mais ricas em histórias, é Botucatu. E o nosso primeiro historiador chamava-se João Nogueira Jaguaribe, Dr. João Nogueira Jaguaribe. Era um advogado, advogou em Botucatu, ele foi prefeito da cidade de São Manuel, e ele se dedicou, quando esteve aqui em Botucatu, a pesquisar a história de Botucatu. Então, tudo esse começo da história que nós temos aqui foi feito por João Nogueira Jaguaribe. Profissão dele, professor, historiador? Advogado. Ele era um advogado. E ele está sepultado no nosso Portal das Cruzes, no cemitério. Se eu não me engano, ele era de Goiás ou não? Olha, eu não lembro que estado que ele era, mas ele se casou com uma botucatuense, residiu aqui, depois foi ser prefeito em São Manuel, fundou a loja maçônica de São Manuel, né? Aí retornou a Botucatu, né? E aqui está sepultado. Escreveu algum livro? Não, ele publicava em jornais, na época o Botucatuense, Correio do Botucatu, né? O trabalho histórico dele. Após ele, nós tivemos João Tomás de Almeida, mas o João Tomás de Almeida, filho. Que também empresta o nome a uma rua aqui da Vila Rodrigues, né? Que o João Tomás de Almeida, pai, era fotógrafo. Foi um dos primeiros fotógrafos de Botucatu, João Tomás de Almeida. E João Tomás de Almeida, filho, era um intelectual que foi funcionário da prefeitura municipal, foi secretário do prefeito durante muitos anos, e ele se dedicou a coletar dados e informações dentro da prefeitura municipal para escrever, para continuar a história de Botucatu. Então ele é considerado o nosso segundo historiador botucatuense. E o terceiro historiador botucatuense é Hernani Donato, que pesquisou e fez o Achegas para a História de Botucatu. O Achegas para a História de Botucatu é considerado a Bíblia botucatuense. Tudo da história de Botucatu está no Achegas. Então já está em 4ª edição, a última edição, a 4ª muito bem feita, aprimorada, né? E o Hernani é um grande historiador, é considerado hoje o maior historiador brasileiro. Ele é especialista em Revolução de 1932. É membro da Academia Paulista de Letras, do Instituto Histórico Geográfico paulista e brasileiro, e membro de diversas associações culturais, que não me vem o nome aqui, né? Mas o Hernani engrandece e orgulha o povo de Botucatu, né? Por a sua atividade, já vai completar 90 anos de idade, agora dia 12 de outubro, né? E está trabalhando ainda, publicando livros, fazendo diversos trabalhos. Então, o Achegas para a História de Botucatu é a nossa Bíblia. E o Hernani sempre se dedicou à história de Botucatu. Ele é botucatuense, nasceu na rua ali no centro, perto do Cardoso de Almeida, ali, uma travessa da Cardoso de Almeida, aqui no centro, né? Não me lembro o nome ali. E ele adora Botucatu, ele ama
muito Botucatu. Atualmente ele reside em São Paulo. Ele... Aliás, a vida dele praticamente passou em São Paulo ou não? Não, ele trabalhou durante muito tempo em Botucatu, trabalhou nos Correios, trabalhou na Prefeitura, deu aula no Colégio Arquidiocesano, e depois ele foi trabalhar na Melhoramentos. Quem o levou para Melhoramentos foi Francisco Marins. Francisco Marins já trabalhava na Melhoramentos naquela época, já escritor renomado, os dois grandes escritores botucatuenses, Francisco Marins e Hernani Donato, né? Então, naquela época, o Marins já estava com livros publicados, né? E levou o Hernani Donato para São Paulo, e lá o Hernani se desenvolveu, começou também a publicar livros, entrou para a Academia Paulista de Letras, né? Trabalhou na Copersucar, que financiava aquelas corridas de Fórmula 1, lembra? O Emerson Fittipaldi. Então, ele trabalhou na Nessa época ele estava lá. O Hernani estava lá. Então, o Hernani se desenvolveu, tanto que ele ama São Paulo também, né? Ele ama São Paulo. Então, ele fica com o coração dele dividido, São Paulo e Botucatu. Mas ele tem o sítio dele aqui em Botucatu, o Pesque Pague Piracatu é dele. Então, volta e meia, nós encontramos Hernani Donato lá no sítio dele, escrevendo, redigindo os trabalhos dele. Ele não para de trabalhar. E também, igualzinho, Francisco Marins. Francisco Marins, chegando aos 90 anos de idade, está ativo, produzindo livros, trabalhando bastante, um intelectual de renome internacional, os dois, né, com livros publicados na França, Portugal, Itália, Espanha e diversos outros países, né? Aliás, Francisco Marins, eu gostaria de mandar um abração a ele, que ele também, né, assiste os nossos programas, Olavo, e eu agradeço aqui em público pelos livros que ele me mandou. Aliás, li todos e reli, de tão gostoso que é. E todos os livros deles é relacionado à nossa cidade. Exatamente. E à cidade de Pratânia. Pratânia. Então, quem lê o livro dele se delicia com uma história. É muito bonito, é muito gostoso. Eu recomendo, as livrarias de Botucatu tem muito. Francisco Marins é daqui da nossa terra, é do nosso povo. Exatamente. E tudo que ele escreve é relacionado a Botucatu. Exatamente. Ou Pratânia, ou São Manuel, Pardinho, Itatinga, enfim, a nossa região. Olha, veja bem, o Francisco Marins nasceu em Pratânia. Mas quando ele nasceu, em 1922, em Pratânia, Pratânia pertencia a Botucatu. Que é o caso do Tonico e exatamente, era a Prata de Botucatu. Então ele nasceu lá, então o Marins é botucatuense. Então ele pertence a duas cidades, a Pratânia e a Botucatu. Então eu comecei na minha infância, quando eu estudava no grupo José Gomes Pinheiro, e a professora era a Dona Zuleika Benedita Pavão, eu comecei a ler os livros do Francisco Marins, livro Aldeia Sagrada, do Francisco Marins, que ele conta uma história infanto-juvenil da Guerra de Canudos. Ele é um historiador amante de Euclides da Cunha e divulga a Guerra de Canudos. Então ele escreveu a Aldeia Sagrada, contando para a juventude, aos jovens, o que foi a Guerra de Canudos. Adorei esse livro aí. A partir disso aí, eu li toda a obra do Francisco Marins. Quantos livros mais ou menos tem? Você tem ideia de quantos livros tem mais ou menos editado? Eu já perdi a conta. O Marins tem muito trabalho publicado. Deve ser por perto de 100 ou até mais, não? Por aí. Tanto ele e a Porteira bateu? Porteira bateu, o Grotão do Café Amarelo. Grotão do Café Amarelo, são dois livros maravilhosos. Então, ele tem o de Olhos de Gases, lá o Menino de Olhos de Gases. Exatamente. Ele conta tudo relacionado a com Botucatu, né? Ele desenvolve o romance dele, a história dele, com personagens botucatuenses. Agora me diz uma coisa, naquele livro que ele fala, não sei se a Porteira bateu, que quando os Costas, vindo lá de Minas Gerais, exatamente.
e veio a contrato, né? Contratado pela família Gomes Pinheiro Machado. Exatamente. Né? E aí, por motivo sei lá qual, ele fixou uma porteira na cidade de Botucatu. Porteira da contenda. Porteira da contenda. Exatamente. E ele falou, daqui para frente essas terras é minha. E essas aqui, eu aprendi isso no livro do Francisco Marins. Exatamente. E daí, onde foi realmente que ele colocou essa porteira? Olha, essa é uma história nossa de Botucatu, que houve nos primórdios da cidade. Então, antes do capitão doar as terras para a criação da freguesia de Santana, né, de Botucatu, os Costas quiseram, vamos dizer, se apossar de terras pertencentes à família Pinheiro Machado. E houve então aí uma divergência. De acordo com o Paulo Pinheiro Machado Tchatcha, não houve luta armada, né? Mas houve uma divergência, da qual a família Pinheiro Machado saiu-se vitoriosa, e a partir daí o capitão José Gomes Pinheiro doou terras para a constituição da freguesia de Santana de Botucatu. Foi a partir dessa... É isso, para solucionar a questão dessa briga de posses de terras, o capitão doou as terras para a criação da freguesia. Mas diga-se de passagem, não, José Gomes Pinheiro era dono praticamente do meio estado de São Paulo, porque fazia as terras do homem, fazia divisa com o rio Tietê ao rio Paraná. E lá no Paranazão, lá. Quer dizer, imagine como é que poderia tomar conta de todas essas terras a cavalo, a burro, a mula, não tinha como. Não tinha então condições. Tinha que ter as invasões mesmo, não tinha como. Como que ia povoar tudo isso? Não podia. Não tinha como. Ele era proprietário de um latifúndio. O que era um latifúndio naquela época do primeiro império brasileiro, Dom Pedro I? Eram imensidões de terras, porque Dom Pedro I dava esses latifúndios para aquelas pessoas que se destacavam nas guerras do Império, né? As personalidades que contribuíam para o desenvolvimento do Império, né? Então ele ganhou esse latifúndio e ele veio aqui, montou uma fazenda aqui de criação de gado e voltou para Itapetininga. Ele era vereador em Itapetininga e lá ele se desenvolveu. E a história da Fazenda Monte Alegre, que pegou fogo no livro do Francisco Marins, essa conotação essa relação com a história real, é verídico isso ou não? Olha, ele foi dono, proprietário da Fazenda Monte Alegre ou não? O capitão José Gomes Pinheiro foi proprietário da Fazenda Monte Alegre, que era a fazenda dele, né? Mas, para esclarecer essa dúvida, nada mais que o Paulo Pinheiro Machado Tchatcha, que é um grande historiador da família Pinheiro Machado, para esclarecer essas dúvidas. Que, aliás, Paulinho, o senhor que escreveu aí o livro das fazendas de Botucatu, um livro sensacional, da qual você me presenteou e também assiste o nosso programa. Já faço de imediato aqui, antecipado, já te convido para você vir aqui contar um pouquinho da história de Botucatu, hein? Mas vamos lá, Olavo. Nós temos nosso espaço muito curto, né? E você queria contar mais sobre os escritores que você estava falando. A Dupré em Botucatu foi muito grande. Maria José Dupré. Foi a primeira escritora botucatuense? A primeira escritora botucatuense a publicar livros foi Zalina Rolim, Maria Zalina Rolim. Isso em 1899, que ela publicou um livro de poesia chamado O Coração. Então ela é considerada a primeira botucatuense a publicar livros, não em Botucatu, em São Paulo, mas botucatuense publicando livros, Zalina Rolim. Aí é que vem a Maria José Dupré, grande escritora da Academia Paulista de Letras, né? Autora de Éramos Seis, que foi novela, fizeram um filme, né? Grande escritora, botucatuense também, né? Depois teve o Ibiapaba Martins, também botucatuense, Ibiapaba Martins, membro da Academia Paulista de Letras,
teve Botucatu grandes escritores, grandes. Eu relacionei, como já falei aqui em meu livro Dicionário dos Escritores, mais de 200 escrevendo em Botucatu. E o Centro Cultural de Botucatu tem, de cada escritor tem um livro deles ou não? O Centro Cultural de Botucatu possui o maior acervo bibliográfico de autores botucatuenses. Nós temos todos os autores botucatuenses na biblioteca do Centro Cultural. Antes de você falar da exposição da qual eu participei, que foi maravilhosa, de todos os autores e escritores botucatuenses, nós vamos para um pequeno intervalo e fiquem conosco, porque essa história está muito gostosa. Não saia daí, até já, voltamos em 1 minuto. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E voltamos com o programa Memórias Botucatu, com a ilustre presença de Olavo Pinheiro Godoy. Godoy, eu queria fazer uma pergunta da qual eu tenho grande admiração. Não o conheci, mas pelas fotos que eu tenho no arquivo, porque muitas pessoas falam sobre a grandeza que teve Botucatu e foi demolido, que foi levado pelas chamas em 1951, se eu não me engano, do Cine Teatro Espéria, que era de propriedade primeiro da Santa Casa de Misericórdia, que era o Cine Teatro Santa Cruz, era isso? Exatamente. Depois passou para a Beneficência Italiana, passou-se Cine Teatro Espéria, que até patinação tinha lá dentro. E essas fotos que vocês estão vendo aí, nesse momento, é um bailes que ocorriam no centro, no Cine Teatro Espéria. Olha o glamour, olha a grandeza, olha a beleza que tinha esse teatro. E eu queria que você contasse um pouquinho desse teatro para a população botucatuense e os não botucatuenses, Olavo. Olha, o Teatro Espéria era uma beleza. No começo do século XX, ali por 1906, 1907,
a Misericórdia Botucatuense constrói o Teatro Santa Cruz, que é hoje ali na Praça do Bosque, onde hoje tem a Fonte Luminosa, que a Prefeitura está reformando. Era bem ali onde está a Fonte Luminosa. Onde está a Fonte Luminosa. Muita gente fica perguntando se era baixo, cima. No começo, o Teatro Santa Cruz. Passavam a peça, era mais ligado a peças teatrais, bailes, né? Depois que a... Patinação. Mas a patinação vem depois. No começo, quando era propriedade da Misericórdia, sim. Aí vai que a Misericórdia fica em apertos financeiros e vende o Teatro Espéria para a Sociedade de Beneficência Italiana. E a Sociedade de Beneficência Italiana transforma o Teatro Santa Cruz em Teatro Espéria. Por que Teatro Espéria? Boa pergunta. Uns dizem que Espéria era um nome de uma famosa cantora lírica italiana, mas Espéria é uma região da Itália, é uma comuna italiana lá. Agora não posso dizer se é em homenagem a essa famosa cantora lírica italiana ou homenagem à comuna Espéria lá na Itália, né? O importante... Não tem nada de relato no Centro Cultural, nada escrito sobre isso? Nada sobre isso daí. Hernani Donato, Francisco Marins, nunca falaram algo? Nunca falaram. Falam mais que a homenagem era a cantora lírica, Espéria. Mas até hoje eu não descobri nenhuma cantora com o nome de Espéria lá na Itália, cantora lírica. Nem o seu Domingos Scarpellini, que... eu preciso consultá-lo, né? Mas o Teatro Espéria, na mão dos italianos, os italianos desenvolveram o Teatro Santa Cruz e agora Teatro Espéria, né? Fizeram uma fachada linda, com frente gótica, com aqueles trabalhos góticos italianos, tudo desenhado. Dentro do teatro era tudo com trabalhos italianos. Aquelas fachadas eram italianas? Aquelas fachadas, tudo feito por artistas italianos, né? Então era um teatro muito bom e lá acontecia toda a cultura, o desenvolvimento cultural da cidade acontecia no Teatro Espéria. Então lá era baile, era discurso, declamação de poesias, sinfônicas, bandas iam executar lá, cantores, tudo acontecia no Teatro Espéria, né? E também o Centro Cultural foi fundado na parte alta do Teatro Espéria. Funcionava junto com o Aeroclube de Botucatu. Isso em 1942? De um lado, em 1942, era o Centro Cultural e do outro lado, na parte alta, né, era o Aeroclube de Botucatu. Hernani Donato tirou o seu brevet no Aeroclube de Botucatu, lá no Espéria. Nossa, frequentando que privilégio, aquela parte dele. Então, era uma beleza. Tanto era que aquele famoso compositor Vilas Lobos esteve em Botucatu numa turnê que ele saiu pelo interior do estado de São Paulo, visitou várias cidades, inclusive Botucatu, isso por 1936, né? E foi no Teatro Espéria que ele fez a sua palestra, né? Então existe uma foto muito bonita na frente do Teatro Espéria, o famoso Vilas Lobos, com o pessoal da Escola Normal, o pessoal do Centro Cultural, os jornalistas da época, os intelectuais, tudo ali em frente ao Teatro Espéria. E em frente ao Teatro Espéria se reunia o pessoal no dia de 7 de setembro, 15 de novembro, movimentações políticas aconteciam na frente do Teatro Espéria, que também era cinema. Foi o primeiro, foi um dos teatros de Botucatu a passar filmes mudos, né? O primeiro a passar filme falado foi na frente... Reduto, o Cassino? É o Cassino, o Cine Cassino.
Então o pessoal ia assistir filme mudo no Teatro Espéria, no Cine Teatro Espéria, depois saía do Espéria para ir assistir filme falado no cassino. Que coisa bonita. Aliás, eu gostaria de mandar um grande abraço a uma grande incentivadora do nosso programa, tem sido colaboradora enormemente, que é a Adelina Guimarães, colunista do Diário da Serra. Tenho um carinho enorme por você, Adelina, por tudo aquilo que você tem representado para o nosso programa Memórias Botucatu. Um grande abraço, um beijão no seu coração, porque você só faz a gente crescer. E outro também que eu gostaria de mandar um abraço era o Sérgio Tancler, que não perde nenhum de nossos programas. Sérgio, um grande abraço a você e ao Juninho da Cinevídeo, né? O Juninho da Cinevídeo, que não perde nenhum programa também e já me cobrou. Ele quer que nós façamos a história dos Dragões da Vila. Tá aí o pedido feito, tá aí o nosso compromisso. Dragões da Vila, Vila dos Gravadores, o bairro como é conhecido, tem muitas e muitas histórias, né, Olavo? Exatamente. E isso não passará em branco, será registrado. Como o Shirley Lessa veio lá falar sobre o asilo Padre Euclides, sobre Dona Mariana Moscogliato vai falar sobre as residências de Botucatu, quem eram os moradores, e hoje, como são essas residências, no que se transformaram, e assim por diante. Esse é o nosso programa Memórias Botucatu. Mas vamos lá, Olavo, que o nosso tempo é curto. Isso. Bom, você queria falar um pouquinho das bibliotecas, era isso? Não, então, o Centro Cultural nasceu na parte alta do Teatro Espéria, no dia 6 de agosto de 1942, né? Estava lá Sebastião da Rocha Lima, Arnaldo Moreira Reis, Raimundo Marcolino da Luz Sintra, professor Pedretti Neto, que foi um grande professor da Escola Normal, e muitos outros intelectuais fundando o Centro Cultural em 42. Em plena Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam fazendo guerra na Europa e nós estávamos fundando uma biblioteca aqui em Botucatu. Você vê que beleza? Mas a primeira biblioteca botucatuense foi da Escola Botucatuense, que ficava bem na esquina ali da Rua Amando de Barros, frente à antiga Caixa Econômica Estadual, Escola Botucatuense. Onde tem uma placa que foi ali descoberto o soro antiofídico de Vital Brasil. Foi aí mesmo? Essa Escola Botucatuense, quem organizou ela foram os presbiterianos ali. E ali lecionou um grande professor alemão, Knuppel, lecionou ali, na Escola Botucatuense. E era dirigida por professoras americanas. Então, essas professoras americanas montaram uma pequena biblioteca ali na Escola Botucatuense, que ela também se disponibilizava aos moradores da cidade. Após a biblioteca, houve o Gabinete Literário Recreativo, né, que antecedeu ao Centro Cultural, o Gabinete Literário Recreativo, né, que tinha também uma pequena biblioteca, a qual o Centro Cultural posteriormente absolveu, graças a Sebastião da Rocha Lima, porque era uma entidade cultural, para palestras, discursos, troca de ideias, mas Sebastião da Rocha Lima achou que era necessário uma biblioteca para preservar a durabilidade da entidade. Tanto é que este ano o Centro Cultural completa 70 anos de existência. É a biblioteca mais antiga da região. Nem Bauru possui uma biblioteca tão antiga como a do Centro Cultural. Já estão preparando uma grande festa ou não, hein? Ah, sim. O João Carlos Figueiredo, atual presidente, está preparando uma boa festa, assim, palestra, sessão solene, para comemorar os 70 anos do Centro Cultural, né? Merece, né? Isso, merece. E hoje, onde situa-se a sede do Centro Cultural, ali ao lado do Cine Teatro Nelly, né, era um jardim chamado Praça Rubião Júnior. Nessa Praça Rubião Júnior existia um coreto, né, e os professores da Escola Normal, da recém que a foto está mostrando aí o coreto. Escola Normal, em 1916, né, traziam os alunos
e faziam ali pequenas palestras, pequenas reuniões literárias neste coreto do jardim da Praça 15 de Novembro, onde hoje está o Centro Cultural, né? Então ali chamava-se o Grupo do Jardim. Quer dizer que o coreto ficava ali onde que é o Cine Nelly? Onde é o Centro Cultural. Aonde que é o Centro Cultural? Que ali existia o BTC atrás e uma cadeia, né? Primeira cadeia pública de Botucatu. Exatamente. Não, onde é o BTC era a cadeia, né? À frente o Jardim, Praça 15 de Novembro, depois a Praça Rubião Júnior. Que existia o coreto. O coreto era na Praça 15 de Novembro. Ah, tá. Onde hoje está o Centro Cultural. E o grupo do que Jardim, também não existia a prefeitura nessa época. Não. Que eram os Correios A prefeitura era aqui na João Passos. Onde é hoje então, lá não existia também o prédio dos Correios? Não existia. Só esse jardim? Era só um jardim, né? Era só o jardim. O coreto e esse grupo do jardim, que era liderado pelos professores da escola normal, iam se reunir lá para declamar poesias, falar sobre diversos assuntos relacionados à política, a tudo que interessava aos intelectuais da época. Então, aí o Centro Cultural, o Teatro Espéria se incendiou. Estava tão antigo, tão velho, que uma bela manhã pegou fogo e o Sebastião da Rocha Lima morava ali na Rua João Passo, ao lado do Teatro Espéria, saiu correndo lá, subiu as escadarias já em chamas e começou a jogar os livros na praça, assim. Aí o tiro de guerra, na época era o Tenente Silvio Bestetti, correu lá, começou a ajudar o pessoal do Centro Cultural a retirar os livros, jogavam móveis, queimou-se o piano do Centro Cultural, obras feitas, pintadas, desenhadas pelo professor Hugo Pires, se queimaram. Sebastião da Rocha Lima conseguiu salvar grande parte delas, metade delas conseguiu salvar, e as obras tudo jogadas ali na Praça do Bosque, aquele monte de livros ali jogados, espalhados, muitos foram roubados, né? O que sobrou foram levados para os porões da escola normal e posteriormente foram para a antiga igreja presbiteriana, onde é hoje a Rua João Passos, antiga Cesário Alvim. E ali o centro ficou até a construção da sede própria hoje na Praça 15 de Novembro. Me diga uma coisa, muitos dizem que esse incêndio foi provocado. Nada de relato nisso, ninguém sabe como que aconteceu, ou foi acidental? Não, eu acho que ali foi o povo fala muito, mas eu acho que ali foi Você falou do prédio antigo, mas o prédio era tão antigo assim? Era antigo. Era de quando? 1800? 1900, começo do século XX, 1906 mais ou menos, Teatro Santa Cruz, né? E as ligações elétricas lá eram rudimentares. Então eu acredito que houve um curto-circuito e queimou e se acabou o Teatro Espéria. Um grande monumento cultural de Botucatu, o que ensejou as grandes atividades culturais da cidade, o Teatro Espéria, ficou na memória botucatuense. Como o nosso programa é curto, né? Eu gostaria que você falasse, eu sei que Botucatu é uma das poucas cidades da região que existe academia Botucatuense de Letras. Exatamente. Isso é verdade? As cidades vizinhas nossas aí, nenhuma tem a academia de letras? A mais próxima de Botucatu, qual seria? A mais próxima de Botucatu é Bauru. Portanto, a 100 quilômetros. Bauru, Piracicaba tem também. Academia Piracicabana de Letras. Então, acho que Piracicaba está mais perto, né? Piracicaba, Botucatu e Bauru, academia. Então, a Academia Botucatuense de Letras foi fundada em 1936 por um delegado de polícia. Mas o grupo não se frutificou. O nome dele, você lembra? Acabou. Me foge o nome devo ter aqui na minha relação. Delegado? Um delegado de polícia que fundou. Bom, vamos lá, vamos contar a história. Foi fundada por um delegado de polícia, estava lá Sebastião de Almeida Pinto e grandes nomes
da nossa imprensa e história, né? Sebastião é um grande historiador também, né? Então, foi fundado, mas não durou muito. Aí, em 1972, 9 de julho de 1972, foi fundada a atual Academia Botucatuense de Letras, tendo como presidente o Dr. Antônio Gabriel Marão, da qual eu também sou um dos fundadores, né? E foi fundada graças ao prestígio de Hernani Donato e a posse do Hernani Donato na Academia Paulista de Letras. Hernani toma posse na Academia Paulista de Letras em maio de 1972. Em 9 de julho de 72, nós fundamos a Academia Botucatuense de Letras, que já está completando esse ano também 40 anos de atividades, né? Da qual fazem parte grandes nomes, Baígi Fadel, o Dinucci, a Glorinha e o Adolfo Dinucci, Maria Amélia Toledo, Blasi de Pisa, Maria Helena Brasi, fez parte Alda Musculhato, fez parte Raimundo Marcolino da Lucintra, e grandes nomes da literatura. Você faz parte da... Faço parte também. Como é que é escolhido para fazer parte da Academia Brasileira? Como é que quando falece um acadêmico que é titular, esta cadeira fica-se vaga, né? Aí a diretoria abre uma inscrição e aquelas pessoas que têm um currículo adequado com a performance da academia se candidatam, né, à vaga. Se houver mais de um candidato, 2, 3, é feita uma eleição, é escolhido, aí ele marca-se a posse, ele vai tomar posse daquela cadeira, que existe um patrono, né? E geralmente é um escritor brasileiro, ou um escritor botucatuense já falecido. Nós temos dois escritores vivos na Botucatuense de Letras, né? Mas ele defende tese sobre aquele patrono, né, e se torna acadêmico. Então o lema da Academia Botucatuense de Letras é non hominis moriar, não morrerei de todo, totalmente, né? Quer dizer, a pessoa morre em corpo, mas a sua obra, o que você escreveu, permanece eterno. Que bacana. Você queria falar sobre a visita do maestro... Vilas Lobos. Vilas Lobos. Isso, o maestro Nós Vilas estamos com um tempo muito curto, temos um minuto só. Na época que ele estava fazendo uma turnê pelo interior do estado de São Paulo, ele também visitou Botucatu, ali na década de 30, provavelmente em 1936, e foi na escola normal, né? Fez um trabalho na escola normal, e depois, para o público em geral, no Teatro Espéria. Foi muito bem recepcionado, né? Recebido lá no Teatro Espéria, lotou o teatro, né? Então lá ele fez uma apresentação, né, musical do trabalho dele, fez uma palestra, e depois ele se dirigiu a Avaré. Ele foi para Avaré também fazer o mesmo trabalho. E chegamos ao final de mais um programa Memórias Botucatu. Eu acredito que vocês tenham se deliciado com essa história, aprendido muito de nossa cidade. E o Olavo promete voltar aqui mais vezes, não, Olavo? Falar de outros assuntos, de outras coisas, que você é uma enciclopédia, né? Então, nós agradecemos a sua presença aqui nessa noite, o nosso muito obrigado. Pessoas como você, com essa cultura toda, só engrandece o nosso programa. E nós gostaríamos de convidá-lo mais em outras oportunidades para que você venha aqui novamente. E agradecendo ao telespectador, né, aos telespectadores, né, de uma forma geral, nosso muito obrigado, porque tudo que a gente faz de coração. É lógico que existem algumas falhas, ninguém é perfeito e nós também não somos. E nós já deixamos para o próximo programa, na quinta-feira que vem, Marcos e Maurílio, uma excelente dupla sertaneja que veio até aqui esse programa e vem aqui até esse programa e vai cantar
a verdadeira moda raiz, tia Angelina de Oliveira, Serrinha, Raul Torres, enfim, de Tonico, de José da Estrada e dos autores botucatuenses. Não percam na próxima semana. Até lá e o nosso muito obrigado. Tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.